Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a aplicar a pregação na parábola tão abençoada e tão conhecida que é a do trigo e o joio. Você já deve ter conhecido. Se você quer aprender a pregar e utilizar esse texto como exemplo, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender a aplicar a sua mensagem de forma excelente, tá bom? No livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 24, você vai ler esse texto. Você pode ler até o versículo 30, se você quiser, que você lê a parábola toda. Você faz a introdução para começar e você fala que é um homem que plantou boa semente e que quando os homens estavam dormindo, veio o seu inimigo e plantou uma semente maligna, uma semente ruim, uma praga, que é o joio. E depois, quando essas ervas nasceram, apareceu entre o trigo o joio também. Os servos procuraram seu senhor e perguntaram: o senhor não plantou boa semente? Por que tem então o joio no meio? E ele disse: foi o inimigo que fez isso. E os servos disseram: então você quer que a gente vá lá e arranque? Não, deixa nascer tudo junto, deixa crescer junto, porque vai que vocês arrancam o trigo junto. Então, no final, a gente, na época da colheita, eu mando tirar primeiro o joio, amarrar e jogar no fogo, mas o trigo eu vou guardar no meu celeiro. Gente, é uma mensagem muito boa. Vamos aplicar agora. Depois que você fez essa pequena introdução, você vai aplicar o texto versículo por versículo, tá bom? Vamos lá. No versículo 24, você vai pregar para a igreja e dizer que o Senhor plantou uma semente boa. Então você vai dizer que aqui esse Senhor, ele é Jesus, porque Jesus explica a parábola, se você continuar lendo, ele explica quem é o Senhor, quem é os ceifeiros, o que é o campo, quem é o trigo, quem é o joio, explica tudo, tá tudo direitinho. E você vai dizer que tudo que Jesus faz é bom, porque Deus é bom. Então ele plantou boa semente porque o caráter de Deus, a sua essência é boa e tudo que ele faz na nossa vida é bom. Aí você vai olhar para a igreja e dizer assim, ó: se por acaso o que você está vivendo hoje não é do teu agrado, acredite que no final das contas o resultado vai ser bom para a tua vida, porque tudo que Deus faz é bom. Quando ele te dá uma bênção, é porque ele é bom. Quando ele te dá uma luta, é porque é bom. Vai ser bom para você, vai ser bom para a sua vida. Amém, meus irmãos? No versículo 25, você vai dizer para a igreja que o inimigo veio e lançou a semente enquanto os homens dormiam. Entenda? O inimigo veio porque os homens dormiram. Então você pega essa parte aqui e fala sobre o sono espiritual, sobre o sono da indolência. Olha para a igreja e diga assim: não durma enquanto o inimigo se aproxima da sua família. Não durma em serviço, não durma na batalha, não cochile. Fala para ele: irmãos, não durma enquanto o inimigo tenta destruir seus filhos, não durma enquanto o inimigo tenta destruir seu casamento, colocando uma terceira pessoa. Acorda, fica esperto, acorda para o mundo. Fala isso para eles, irmãos. Fala para a igreja que o inimigo, ele age dia e noite, ele não cansa, ele não dorme, ele não descansa, pensando 24 horas numa estratégia, numa forma de destruir, porque ele veio roubar, matar e destruir. E o homem da família, o cabeça da família, seja um homem, seja uma mulher, você que representa Deus na sua casa, você não pode dormir, irmão. Você tem que estar vigiando. A Bíblia diz: orai, olhai e vigiai para que não entreis em tentação. Então não durma, porque aqui no texto, quando os homens dormiram, o inimigo veio e lançou uma semente maligna. Irmãos, quando você dorme, quando você não vigia, o diabo vai lá e lança sementes, pensamentos na tua mente, pensamentos malignos, contenda na tua casa, brigas no teu casamento, problema com os teus filhos, lá na escola, lá na igreja, lá nos vizinhos. Quando você não vigia, o mal acontece, o pior acontece. Então fica vigiando para guardar a tua família. Amém? No versículo 26, a Bíblia diz que quando a erva cresceu, o joio apareceu, porque cresceu também, cresceu junto. Você vai dizer para a igreja o seguinte: irmãos, o joio também cresce. O joio também aparece. O joio, uma hora ou outra, vai mostrar as suas garras. O joio é aquela pessoa, aquele crente que chegou na igreja com aspecto, com aparência de trigo. A gente pensa que é trigo, a gente pensa que é convertido, a gente pensa que é crente, mas vai chegar um ponto que ele vai mostrar as suas garras. O joio é aquela pessoa que entrou no ministério de louvor com toda a boa vontade, com toda a graça do povo, todo mundo gosta dele porque ele fala bonito, porque ele se expressa bem, porque ele levanta as mãos e ora, e quando ele vai falar com as pessoas ele engrossa a voz: pastor, eu quero dizer que eu sou uma pessoa, eu vim aqui para somar. Mas ele é joio. Quando ele tiver a primeira oportunidade, ele vai apunhalar você pelas costas. Ele é maligno, gente. Tem pessoas que são o joio no meio da igreja, que o diabo coloca pessoas para destruir um ministério, para destruir uma igreja, para destruir reputações que demorou anos para ser conquistada. Aquele tipo de gente vem e tenta destruir. Ele parece santo, ele parece espiritual, ele engana muito bem. E às vezes a igreja, na escassez de músicos, na escassez de ministros, na escassez de pregadores, na escassez de lideranças, vê uma pessoa dessa chegando, falando bonito, querendo trabalhar. Poxa, a gente acredita nessa pessoa e coloca ele no altar, sem, às vezes, inspecionar, sem orar, sem pedir direção. A pessoa vai ali e faz um estrago muito feio. Então temos que vigiar, porque o joio está aí no meio das igrejas. No versículo 27, a Bíblia diz que os servos correram até o seu senhor e disse: o senhor não plantou só semente boa? Por que tem o joio no meio? Irmãos, eu quero que você entenda que dentro da igreja você vai sempre ver problemas, porque a igreja é composta por pessoas, por seres humanos. Então no versículo 27 você vai dizer para aquele povo, para a igreja, que a igreja é um hospital. E dentro do hospital você não vai ver pessoas perfeitas, pessoas sãs,
Jesus disse que não veio para os sãos. É por isso que a igreja é um hospital. A igreja de Deus é um hospital onde Jesus é o médico dos médicos. Ele está ali para aqueles que precisam, para os enfermos espiritualmente. Então, as pessoas que chegam na igreja querendo ver perfeição, é igual chegar no hospital e dizer assim, eu não admito nenhum doente aqui. Não, você vai ver na igreja, todas as pessoas ali estão procurando vencer um problema, vencer um comportamento, vencer um pensamento, vencer um vício, se livrar de um pecado, se livrar de uma crise. São pessoas que estão em constante obra. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar aperfeiçoando até o último dia. Então olhe para o povo que está ali ouvindo a sua pregação e diga, pare de procurar a perfeição dentro da igreja. Pare de procurar excelência dentro da igreja. Pare de procurar isso. Se você quiser perfeição, meu irmão, você precisa morrer e ir para o céu. Mas na igreja é um local onde tem pessoas, sim, pessoas falhas, mas com toda a boa vontade de se aperfeiçoar e de melhorar. No versículo 28, o senhor daquela família disse, foi o inimigo que fez isso, que jogou aqui essa semente ruim. Irmãos, no meio da igreja você não pode querer julgar quem é o joio e quem é o trigo. Você olha para a pessoa e diz, rapaz, aquele cara é joio. Aquele sim, aquele é trigo. Não, não é possível você visualizar e definir a olho nu quem é joio e quem é trigo, porque você corre o risco de cometer uma injustiça. Porque geralmente quando você julga uma pessoa a partir dos seus critérios pessoais, você pode julgar em uma balança desigual. Não é porque você não gosta daquele tipo de música que você vai dizer que quem gosta vai pro inferno, tá em pecado. Não é porque você não gosta da igreja com a parede preta que a pessoa que gosta da igreja da parede preta tá em pecado. Não é porque você não gosta de louvores agitados que a pessoa que gosta do louvor agitado tá em pecado. Irmãos, eu quero que você entenda que do diabo só é uma coisa, sabe o quê? A mentira. A Bíblia só dá a paternidade dele à mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Irmão, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as cores, todos os ritmos. Todos os ritmos e todas as melodias vêm de Deus. O diabo não criou nada, irmão. Entenda isso. Deus criou todas as coisas. Então não é porque você não gosta de algo que aquele irmão que gosta está no pecado. Ele é joio, não. Às vezes ele é trigo também. Então não meça ninguém a partir dos seus critérios pessoais, porque você pode cometer uma injustiça, amém? Se eu fosse julgar os discípulos de Jesus a partir dos meus critérios, sabe o que eu ia fazer? Se eu olhasse para o Judas Iscariotes e para o Pedro, eu diria com toda certeza que o Pedro era joio e o Judas Iscariotes trigo. Porque o Judas Iscariotes falava com elegância, o Judas Iscariotes, ele era todo cheio de normas, ele falava decorosamente, ele recebeu a confiança para ficar com a bolsa de dinheiro, ele era o tesoureiro. E o Pedro puxou a faca e cortou a orelha do homem, irmão. Puxou a espada e cortou a orelha. Eu diria, esse homem não é crente não, olha aí, ó. Pois foi sobre Pedro que Jesus disse, sobre você estabelecerei a minha igreja, sobre essa pedra. Você entendeu? Então a gente não pode julgar segundo nossos critérios. Só Deus conhece intimamente uma pessoa a partir do seu âmago, o que ele tem ali dentro. Você entendeu? Vamos continuar. No versículo 29, o senhor daquela família não permite que o joio seja arrancado agora, para que não acontecesse de arrancar junto também o trigo. Irmão, sabe o que eu entendo aqui? Não adianta você tentar arrancar o joio dentro da igreja, a pessoa que deu o problema, porque é muito provável que a influência que ele já estabeleceu sobre os outros, ele arranque alguns irmãos com ele, e alguns irmãos de boa fé vá com ele porque tomam as dores. Os irmãos são amorosos e pode ir junto porque alcançou a simpatia daquela pessoa. E sabe o que eu aprendo aqui também? Que nós temos que aprender a conviver com o joio dentro da igreja. Nós temos que aprender com pessoas que são ruins, pessoas que são malignas, mal intencionadas. Você tem que aprender a conviver com elas na igreja, na escola, no trabalho, na vizinhança. Você tem que aprender a conviver. É como Paulo disse, se você quisesse viver somente com pessoas santas, longe de pecadores, tem que ir para o céu, porque todo o tempo você está envolto no meio do pecado e você é pecador. Então nós temos que aprender a conviver com essas pessoas, tratar todo mundo bem e orar pela saúde espiritual da igreja. Faça esse exemplo, diga que se você pegar a palha do trigo e a palha do joio, irmão, se você pegar e amassar, quando você abrir a sua mão e soprar, o trigo fica só as sementes. Mas se você fizer isso com o joio e soprar, não fica nada. O joio não tem conteúdo, o joio não tem fruto. Então pega esse exemplo e fala para a igreja que quando vier o vendaval, todas as coisas serão reveladas. Quando Deus soprar, o justo vai apresentar fruto e o ímpio não vai apresentar nada. A Bíblia diz que eles são como a moinha que o vento espalha. Olha, até nisso a Bíblia está falando. Então não se preocupe, porque o tempo revela tudo. O tempo mostra quem fica, o tempo mostra quem vem. As pessoas que vão por causa do vento nunca foi trigo. Sempre foi joio. Então permaneça no teu lugar, espera o tempo de Deus que ele vai honrar você. No versículo 30, a Bíblia diz que são os anjos quem vão separar o joio do trigo e vai revelar todas as coisas. Então entenda que não é você quem faz a separação, são os anjos do Senhor. Quem vai separar no último dia o joio para o fogo eterno e o trigo para o celeiro do Senhor. O joio irá primeiro. Sabe por que o joio vai primeiro? Para que você fique aqui como trigo e veja o destino dos maus. E você possa ter aquela sensação de quem diz, poxa, valeu a pena ser fiel. Valeu a
pena vencer o pecado, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena esperar até o casamento, valeu a pena esperar o meu tempo, a minha vez, porque ali, ó, o joio foi pro fogo, eu fui guardado no celeiro do Senhor. Sabe, irmão, Deus é fiel. Você vai olhar para a igreja e vai dizer assim, o lugar do trigo é no celeiro do Senhor. Olha para a igreja e diga, o seu lugar é no céu, meu irmão. Jesus morreu para salvar a sua alma, para te levar para o céu. Então fica firme. Se você acha que você agora está sendo o joio, seja transformado. Você pode ser transformado hoje ainda no trigo excelente, genuíno de Deus. Você nasceu para o céu, você nasceu para os celeiros do Senhor. Diga isso para a igreja e dá uma animada no povo, porque essa mensagem, querendo ou não, ela é um pouquinho de exortação. Então dá uma animada no final e diga, você nasceu para o céu. Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida. Diga isso para eles. E para concluir, você diz assim, irmãos, diante dessa mensagem eu te pergunto, quem é você no campo de Deus? Quem é você nesse plantio que é a obra de Deus? Você é joio ou você é trigo? Quem é você? Responda para você mesmo agora. Olha para ele e diga, você dá frutos. Aí diga para eles assim, olha em volta nessa igreja, quem está aqui porque você trouxe? Quem é crente e está aqui porque você ganhou para Jesus? Olhe para eles e diga, você é flexível, porque quando o vento dá, o trigo ele é flexível, ele trabalha, ele age conforme o vento, ele é flexível. O joio não, o joio fica firme. O joio é inflexível, é intolerante, o joio não reage, o joio não obedece, ele é duro, você entendeu? Fala isso para eles, irmão. E diga no final, tem pessoas que começou na igreja como trigo e se transformou em joio, ficou ruim, ele piorou, ele se rebelou, ele ficou rebelde. Já tem pessoas que entram na igreja como joio, mas com o passar do tempo a palavra entra no seu coração. Ele aceita a palavra, ele se converte. Ele começa a ser maleável, ele começa a ser obediente, ele começa a se converter. Amém, meus irmãos? Essa palavra é uma bênção. Depois disso, você coloca a igreja de pé e diz, eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu quero ministrar na sua vida a bênção de Deus. Que Deus retire toda a palha sobre você e revele os seus frutos de verdade. Vem aqui na frente, eu vou orar pela sua vida e você vai orar e vai ser a mensagem da sua vida. Amém, meus irmãos? Se você quer aprender mais, clica aqui no link abaixo e adquira meu e-book, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.